E logo que Faraó deixou ir ao povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava próxima, porque disse Deus, que talvez não se arrependa o povo quando virem a guerra e se voltem ao Egito. Mas fez Deus ao povo que rodeasse pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel do Egito armados. Tomou também consigo Moisés os ossos de José, o qual havia juramentado aos filhos de Israel, dizendo, Deus certamente vos visitará, e farei subir meus ossos daqui convosco. E partidos de Sucote, assentaram acampamento em Etã, à entrada do deserto, e o Senhor ia diante deles de dia em uma coluna de nuvem, para guiá-los pelo caminho, e de noite em uma coluna de fogo para iluminá-los, a fim de que andassem de dia e de noite. Nunca se partiu de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem de noite a coluna de fogo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que deem a volta, e assentem seu acampamento diante de Piairote, entre Migdol e o mar até Baal-Zefon. Diante dele assentareis o campo, junto ao mar. Porque Faraó dirá dos filhos de Israel, estão andando confusos na terra, o deserto os encurralou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que o siga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles o fizeram assim. E foi dado aviso ao rei do Egito como o povo se fugia, e o coração de Faraó e de seus servos se voltou contra o povo, e disseram, como fizemos isto de haver deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E preparou seu carro, e tomou consigo seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles. E endureceu o Senhor o coração de Faraó rei do Egito, e seguiu aos filhos de Israel, mas os filhos de Israel haviam saído com mão poderosa, seguindo-os, pois, os egípcios, com toda a cavalaria e carros de Faraó, seus cavaleiros, e todo o seu exército, alcançaram-nos assentando o acampamento junto ao mar, ao lado de Piairote, diante de Baal-Zefon. E quando Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios que vinham atrás deles, pelo que temeram em grande maneira, e clamaram os filhos de Israel ao Senhor, e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito, que nos has tirado para que morramos no deserto? Por que o fizeste assim conosco, que nos tiraste do Egito? Não é isto que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos servir aos egípcios, que melhor nos fora servir aos egípcios, que morrermos no deserto. E Moisés disse ao povo, não temais, ficai quietos, e vede a salvação do Senhor, que ele fará hoje convosco, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais para sempre os vereis. O Senhor lutará por vós, e vós estareis quietos. Então o Senhor disse a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu ergue tua vara, e estende tua mão sobre o mar, e divide-o, e entrem os filhos de Israel por meio do mar em seco. E eu, eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, para que os sigam, e eu me glorificarei em Faraó, e em todo o seu exército, e em seus carros, e em sua cavalaria. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando eu me glorificar em Faraó, em seus carros, e em seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do acampamento de Israel, se separou, e ia após eles, e também a coluna de nuvem que ia diante deles, se separou, e pôs-se às suas costas, e ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel, e era nuvem e trevas para aqueles, iluminava Israel de noite, e em toda aquela noite nunca chegaram uns aos outros. E estendeu Moisés sua mão sobre o mar, e fez o Senhor que o mar se retirasse por forte vento oriental toda aquela noite, e tornou o mar em seco, e as águas restaram divididas. Então os filhos de Israel entraram por meio do mar em seco, tendo as águas como um muro à sua direita e à sua esquerda, e seguindo-os os egípcios, entraram atrás deles até o meio do mar, toda a cavalaria de Faraó, seus carros, e seus cavaleiros. E aconteceu à vigília da manhã, que o Senhor olhou ao campo dos egípcios desde a coluna de fogo e nuvem, e perturbou o acampamento dos egípcios, e tirou-lhes as rodas de seus carros, e transtornou-os gravemente. Então os egípcios disseram, fujamos de diante de Israel, porque o Senhor luta por eles contra os egípcios. E o Senhor disse a Moisés, estende tua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre seus carros, e sobre sua cavalaria. E Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o mar se voltou em sua força quando amanhecia, e os egípcios iam até ela. E o Senhor derrubou aos egípcios em meio do mar, e voltaram as águas, e cobriram os carros e a cavalaria, e todo o exército de Faraó que havia entrado atrás deles no mar, não restou deles nenhum. E os filhos de Israel foram por meio do mar em seco, tendo as águas por muro à sua direita e à sua esquerda. Assim salvou o Senhor aquele dia Israel da mão dos egípcios, e Israel viu aos egípcios mortos à beira do mar. E viu Israel aquele grande feito que o Senhor executou contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés seu servo. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram, cantarei eu ao Senhor, porque se triunfou grandemente, lançando no mar ao cavalo e ao que nele subia. O Senhor é minha força, e minha canção, e foi-me por salvação. Este é meu Deus, e a este engrandecerei, Deus de meu Pai, e a este exaltarei. O Senhor, homem de guerra, o Senhor é seu nome. Os carros de Faraó e a seu exército
lançou no mar, e seus escolhidos príncipes foram afundados no mar vermelho. Os abismos os cobriram, como pedra desceram aos profundos. Tua direita, ó Senhor, foi engrandecida em força, tua direita, ó Senhor, quebrantou ao inimigo, e com a grandeza de teu poder transtornaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste teu furor, os tragou como o restolho. Com o sopro de tuas narinas se amontoaram as águas, pararam-se as correntezas como em um amontoado, os abismos se solidificaram em meio do mar. O inimigo disse: perseguirei, prenderei, repartirei despojos, minha alma se encherá deles, tirarei minha espada, destruí-los a minha mão. Sopraste com teu vento, cobriu-os o mar, afundaram-se como chumbo nas impetuosas águas. Quem como tu, Senhor, entre os deuses? Quem como tu, magnífico em santidade, terrível em louvores, autor de maravilhas? Estendeste tua direita, a terra os tragou, conduziste em tua misericórdia a este povo, ao qual salvaste, levaste-o com tua força à habitação de teu santuário. Ouviram-no os povos, e tremerão, dor se apoderará dos moradores da Filístia. Então os príncipes de Edom se perturbarão, aos robustos de Moabe os ocupará tremor, todos os moradores de Canaã se abaterão. Caia sobre eles tremor e espanto, a grandeza de teu braço emudeçam como uma pedra, até que tenha passado teu povo, ó Senhor, até que tenha passado este povo que tu resgataste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte de tua herança, no lugar de tua morada, que tu preparaste, ó Senhor, no santuário do Senhor, que firmaram tuas mãos. O Senhor reinará pelos séculos dos séculos. Depois de entrar no templo, quando ele estava ensinando, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele, perguntando: com que autoridade fazes isto? E quem te deu esta autoridade? Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se vós a responderdes a mim, também eu vos responderei com que autoridade faço isto. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos seres humanos? E eles pensaram entre si mesmos, dizendo: se dissermos, do céu, ele nos dirá: por que, então, não crestes nele? Mas se dissermos, dos seres humanos, temos medo da multidão, pois todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Porém ele respondeu: não quero. Mas depois se arrependeu, e foi. E, aproximando-se do segundo, disse da mesma maneira. E ele respondeu: eu vou, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles lhe responderam: o primeiro. Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas estão indo adiante de vós ao reino de Deus. Pois João veio a vós mesmos no caminho de justiça, mas não crestes nele, enquanto que os cobradores de impostos e as prostitutas nele creram. Vós, porém, mesmo tendo visto isto, nem assim vos arrependestes, a fim de nele crer. Ouvi outra parábola. Havia um homem, dono de uma propriedade. Ele plantou uma vinha, cercou-a, fundou nela um lagar, e construiu uma torre. Depois a arrendou a uns lavradores, e partiu-se para um lugar distante. Quando chegou o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores, para receber os frutos que a ele pertenciam. Mas os lavradores tomaram os seus servos, e feriram um, mataram outro, e apedrejaram outro. Outra vez enviou outros servos, em maior número que os primeiros, mas fizeram-lhes o mesmo. E por último lhes enviou o seu filho, dizendo: respeitarão ao meu filho. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, venhamos matá-lo, e tomemos a sua herança. Então o agarraram, lançaram-no para fora da vinha, e o mataram. Ora, quando o senhor da vinha chegar, o que fará com aqueles lavradores? Eles lhe responderam: aos maus dará uma morte má, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem os frutos em seus tempos de colheita. Jesus lhes disse: nunca lestes nas escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou cabeça da esquina. Isto foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto eu vos digo que o reino de Deus será tirado de vós, e será dado a um povo que produz os frutos dele. E quem cair sobre esta pedra será quebrado, mas sobre quem ela cair, ela o tornará em pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram estas suas parábolas, entenderam que Jesus estava falando deles, e procuravam prendê-lo, mas temeram as multidões, pois elas o consideravam profeta. Salmo de Davi. Faze-me justiça, Senhor, pois eu ando em minha sinceridade, e eu confio no Senhor, não me abalarei. Prova-me, Senhor, e testa-me, examina meus sentimentos e meu coração, porque tua bondade está diante dos meus olhos, e eu ando em tua verdade. Não me sento com homens vãos, nem converso com desonestos. Eu odeio a reunião dos malfeitores, e não me sento com os perversos. Lavo minhas mãos em inocência, e ando ao redor do teu altar, Senhor, para que eu declare com voz de louvores, e para contar todas as tuas maravilhas.
maravilhas. Senhor, eu amo a morada de tua casa, e o lugar onde habita a tua glória. Não juntes minha alma com os pecadores, nem minha vida com homens sanguinários. Nas mãos deles há más intenções, e sua mão direita é cheia de suborno. Mas eu ando em minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. Meu pé está em um caminho plano. Louvarei ao Senhor nas congregações. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e 7 sua alma abomina: olhos arrogantes, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, o coração que trama planos malignos, pés que se apressam a correr para o mal, a falsa testemunha, que sopra mentiras, e o que semeia brigas entre irmãos.